não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então estas passagens, elas marcam a vida de qualquer pessoa. Não tem uma cronologia exata. Isso pode acontecer, em princípio, a qualquer instante. Tem umas crianças que passam de uma fase para outra mais rápido, outras menos rápido. Mas um dia vai ter que passar. E a mudança de comportamento é notável, tá certo? Então, agora mesmo a gente está vendo o Jack aprendendo a engatinhar, tá certo? Então você vê que o mundo físico adquiriu para ele uma importância muito maior do que tinha antes. Quer dizer, antes era apenas, por assim dizer, uma tela nublada que tinha no fundo. Agora não, agora é o cenário da sua vida, tá certo? Então, quando vai, né, aprendendo a falar, então, vamos dizer, a comunicação humana se torna enormemente mais importante do que qualquer outra coisa. Por exemplo, a manipulação do ambiente físico agora é feita através da linguagem. Né? Ele tem como pedir coisas, ele tem como se explicar. Né? Então, quer dizer, a comunicação verbal, ela abrange, encobre e contém as duas fases anteriores. Né? Então, o desenvolvimento podia ser descrito de uma forma esquemática que correspondia aos famosos 84 anos, sem precisar durar 84 anos. Né? Tem pessoas que podiam percorrer aquilo muito mais rapidamente. Mas nenhuma dava saltos. Isto é importante, porque a atividade de uma das fases requeria, por assim dizer, o domínio da fase anterior. Então, por exemplo, um garoto que seja um bebê que ainda seja incapaz de manipular o seu ambiente físico, ele não aprenderá a falar. Né? Mesmo que ele não possa, vamos dizer, suponha o caso de uma criança paralítica, por exemplo. Né? Ainda assim, ela terá pelo menos o domínio ideal deste ambiente físico. Ela é capaz de se orientar no ambiente físico, coisa que ao nascer ela não era de maneira alguma. Tá certo? Então, uma fase tem de ser abrangida, contida, para poder ser superada. E a superação não a elimina, mas a contém. Né? Quer dizer, é superação no sentido do alemão Aufhebung, quer dizer, você levanta aquilo, você ergue aquilo para um outro patamar. Né? Então, cada patamar é assinalado, vamos dizer, por uma atividade predominante, por uma busca de um objetivo predominante e também pelo surgimento de uma forma específica de sofrimento que não existia na fase anterior, quando a busca desse objetivo é frustrada. Tá certo? Então, vamos dizer, a quarta fase era quando o indivíduo já tinha crescido o bastante, já tinha dominado de tal modo, vamos dizer, o ambiente verbal em torno, quer dizer, todo o campo das comunicações, para ele poder avaliar a sua vida como um todo do ponto de vista emocional. E ver se como um todo ele está feliz ou infeliz. Note bem, um bebê pequeno ele só está feliz ou infeliz num certo momento. Né? Agora, chega uma época em que você tem um fundo emocional de felicidade ou de infelicidade, onde você avalia
se gostam de você, se você é aceito, se você é desprezado, se você obtém as satisfações que quer da vida ou não. E isto mais ou menos corresponde à adolescência. Então aí significa assim, a busca da satisfação na vida como um todo. A busca da felicidade, por assim dizer. E a felicidade implica, então, vamos dizer, a aceitação, a afeição, etc, etc. Né? É justamente quando os garotos têm, por exemplo, surgem problemas com a família, porque ele sente que não é amado o suficiente, com razão ou sem razão, ou quando ele começa a buscar uma namoradinha, quando ele vamos dizer, começa a ter uma relação mais afetiva com o seu círculo de amigos, tá certo? E, por exemplo, aí a sua satisfação ou insatisfação se condensa em julgamentos mais permanentes ou mais ou menos permanentes que ele faz sobre as pessoas. Eu gosto do fulano ou não gosto do fulano, este é meu amigo, aquele é meu inimigo, coisa que uma criança pequena não tem ainda. Uma criança pequena, ela pode encher o outro de tapa, no instante seguinte estão brincando como se nada tivesse acontecido. Mas chega um dia que a coisa vai se condensando numa espécie de mundo emocional pessoal, numa espécie de autobiografia emocional e num julgamento sobre o seu quociente de felicidade ou infelicidade e das razões pelas quais você está feliz ou infeliz, né? Então, esta fase é marcada, evidentemente, pela busca da aprovação, pela busca da afeição e pela escolha das afeições ou repulsas, né? Logo em seguida, o indivíduo entra numa fase em que já não lhe basta ser gostado ou ter, vamos dizer, o coeficiente de felicidade necessário. Mas ele começa a se testar a seus próprios olhos para ver se ele gosta dele mesmo ou não, se ele tem motivos ou não. Então ele começa a se testar e buscar desafios. Não para provar nada para os outros, mas para si mesmo. Provar para os outros é importante na quarta fase. Quer dizer, o sujeito fazer coisas que lhe trarão o aplauso, a afeição, etc, etc. Mas chega uma hora que o indivíduo quer provar as suas próprias forças, ele quer saber até onde ele é capaz de ir. Tá certo? Então, aí começa a buscar desafios, tá certo? Não de olho na plateia, mas de olho na sua própria segurança interior. Quer dizer, a conquista de uma confiança, de uma segurança interior que não dependa do julgamento alheio. Depende apenas dele saber quem ele é e do que ele é capaz. Não é isso? Então, por exemplo, se os garotos entram numa briga, tá certo? Importa a cada um deles vencer a briga, mesmo que não haja plateia alguma. Não é isso? Ao fazer, por exemplo, um exercício, o indivíduo tem que se superar de alguma maneira. Quer dizer, a busca da autossuperação é a constante. Isso aí. É claro que a necessidade do aplauso, da aprovação ainda existe, mas ela já não é o foco principal. Por exemplo, se o indivíduo ele fracassa, mas é aplaudido por afeição, por paternalismo, ele se sente profundamente humilhado. Isso não o satisfaz mais, né? Quer dizer, é o garoto que apanhou na rua e é consolado pela mãe. Se ele está na quarta fase, ele fica feliz, porque é tudo o que ele queria, isto. Mas se ele está na quinta, então a afeição materna começa a ser uma vergonha para ele. É aí que os garotos, por exemplo, fogem da mãe. Né? A rejeição da mãe é característica nessa época. Quer dizer, eu não quero ser carregado no colo. Eu quero, né, ser como o Alberto Roberto, eu se fiz por si mesmo. Tá certo? Então, esta é uma fase em que o indivíduo se impõe desafios. Todo mundo absolutamente passa por tudo isso. Tá certo? Só que tem alguns casos que o sujeito para. Quando ele já tem aquele mínimo de confiança em si mesmo que lhe permite atuar na sociedade, ele tem de passar para uma outra fase, onde
colocar-se em teste já não é o suficiente, mas é preciso ter uma eficiência real, como por exemplo quando ele arruma um emprego. Quer dizer, o meu patrão não quer saber se eu tenho autoconfiança ou não tenho autoconfiança, ele quer que eu faça o serviço direitinho. Então aí o desafio deixa de ser um meio de autoavaliação e passa a ser um meio de ação efetiva na sociedade, onde o que interessa não é mais a busca da segurança, mas a busca da eficiência. Veja que é impossível você passar para esta se você não passou pela anterior. Se você não tem aquele mínimo de autoconfiança necessário para você saber quem você é, o que você pode, como é que você vai avaliar se você está sendo eficiente ou não? Isso é impossível. Não? Muito bem. Se passou por esta fase, então você chega a uma coisa que é a maturidade. A maturidade significa que o indivíduo ele sabe quem ele é, ele sabe se ele está feliz ou infeliz, ele sabe, conhece mais ou menos o seu círculo de capacidades, ele sabe quais são os seus direitos e deveres na sociedade. E ele sabe que deve julgar os outros, mais ou menos, pelos mesmos critérios. Então, aí adquire um senso de justiça, por exemplo, o que nós diríamos cidadania. Quer dizer, essa camada 7, então, é a camada do homem normal de toda a sociedade. Quer dizer, você tem que saber quem você é, onde você está, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e como julgar o próximo, de acordo mais ou menos com a mesma tabela de direitos e deveres. Tá certo? O que lhe permite, então, uma convivência objetiva, normal e saudável com outras pessoas. O desenvolvimento humano, evidentemente, não para aí. Pode haver uma oitava camada em que o indivíduo que é adulto, ele coloca toda a sua vida em questão. Diz, bom, eu já obtive o que eu queria, eu estou aqui casado, sou um pai de família, sou capaz, etc, 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 tenho lá meu dinheiro, tenho meu emprego, está tudo certinho, mas para que serve tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu em última instância? Então, essa é uma etapa de crise, é uma crise da maturidade. Umas pessoas sofrem a crise da maturidade aos 50, 60, aos 40, outras sofrem aos 20 e pouco já, dependendo, vamos dizer, da velocidade do seu desenvolvimento. Então, vamos dizer, até a camada 7, todos os seres humanos devem chegar necessariamente. Tá certo? Isso é uma condição para a vida social. Se as pessoas estacionam nas camadas anteriores, a sociedade simplesmente não funciona. E você vai ver que o Brasil é um exemplo disso, onde o número de pessoas que param na camada 4 é um negócio impressionante. E aqueles que estão na 4 lutando para passar para a 5, mas sem assumir inteiramente a responsabilidade do desafio, portanto ainda estando na 4, e ainda necessitando muito da aprovação, do aplauso do grupo, do apoio exterior, as pessoas não podem agir objetivamente jamais, porque tudo que elas estão fazendo é para adquirir uma satisfação, uma gratificação subjetiva, no fim das contas. E, no entanto, embora estejam na camada 4, elas podem socialmente desempenhar papéis que correspondem às camadas seguintes. O sujeito pode estar casado, ter filho, ter um emprego, etc, etc. E ainda a sua motivação básica é a de camada 4. É a aceitação, é a sua felicidade subjetiva, etc, etc. Então, é claro que uma sociedade que é composta de pessoas assim não pode funcionar. Não é isso? Porque as ações do indivíduo sempre terão, vamos dizer, uma motivação aparente, que é aquela que corresponde à sua função na sociedade, e uma motivação interior efetiva, que é muito mais primitiva, por assim dizer. Quer dizer, o indivíduo parece, por exemplo, que está tentando fazer um trabalho eficientemente, mas não é esse o foco do seu interesse. O seu interesse é receber um agrado, como é que se diz, definir quem é o grupo de amigos e quem é o grupo de inimigos e assim por diante. Espera aí, tem uma pergunta aqui. Eu não uso a palavra pulsão porque o Zonde já usou num outro sentido, mas é uma pulsão, evidentemente. É um impulso, sem dúvida. Né? É um impulso predominante.
Mas eu não uso a palavra pulsão porque eu prefiro guardar o termo para aquelas 4 fundamentais que o Zonde define, né? Então, aí, a partir do momento em que uma pessoa, o desenvolvimento interior estaciona numa camada, mas o desenvolvimento social da pessoa continua, quer dizer, ela começa a ocupar lugares na sociedade que correspondem a etapas mais elevadas, então a conduta se torna dúplice. Ele parece que está querendo uma coisa, mas na verdade está fazendo outra. É isso? E na convivência entre pessoas que são assim, você tem, vamos dizer, a mentira duplicada e elevada à enésima potência, porque no fim das contas é tudo fingimento. Ninguém é capaz de se o indivíduo fosse capaz de dizer, olha, eu estou um pouco ligando para ser eficiente no trabalho, o que eu quero é que gostem de mim, o que eu quero é me sentir ligado aos meus amigos e hostil aos meus inimigos, né? Se o indivíduo confessasse isso, ele talvez começasse a passar para a fase seguinte, porque ele diria, pô, mas isso é uma chatice, isso não basta para mim, né? Mas, quando acontece essa defasagem entre o desenvolvimento interior e o desenvolvimento social, então você entra na falsificação da vida social. Então, por exemplo, se você observar, vamos dizer, os debates no nosso parlamento, ou mesmo os debates de mídia, tá certo? Você vê que o coeficiente de discussão objetiva é muito pouco. Se fosse grande, então os debates corresponderiam aos problemas, à gravidade objetiva dos problemas reais. Não é isso? Mas muitas vezes também as exigências de uma etapa ou camada mais primitiva se camuflam, não tem só uma camuflagem, mas tem a camuflagem da camuflagem. Por exemplo, a busca da aceitação pode ser camuflada numa aparente eficiência exterior, que, por ser justamente uma ineficiência, se camufla em esperteza maquiavélica. Eu lhe dou um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, frequentemente nós tínhamos que viajar e, evidentemente, o jornal pagava as despesas. Então, entre os jornalistas se considera uma obrigação superfaturar as despesas. Quer dizer, se você cobra da empresa apenas aquilo que você gastou, então você é um puxa-saco do patrão, você é patronal. Então, para ser aceito entre nós, você tem que superfaturar. Ou seja, a sua eficiência tem que baixar, em nome de uma motivação de camada 4, que é ser aceito pelos amigos. Está entendendo? E isto, por sua vez, se camuflava de uma afetação de esperteza maquiavélica. Nós somos os espertos, nós somos mais desenvolvidos do que aqueles que simplesmente trabalham de maneira honesta e eficiente. Então você tem uma dupla camuflagem. É esta superposição, vamos dizer, de funções e camadas, funções que não correspondem às camadas, mas que são efetivamente exercidas na prática, é que pode tornar a convivência numa sociedade uma confusão dos diabos, onde ninguém sabe por que o outro está fazendo alguma coisa. E a confusão, naturalmente, cria insegurança. E esta insegurança se traduz, sobretudo, na instabilidade das relações, na volubilidade, onde o indivíduo passa a odiar o outro por alguma frescura, uma bobagem de momento, tá entendendo? E essa bobagem, às vezes, determina o curso da vida dele inteiro. Né? Isso aí acontece com muita frequência. E é, vamos dizer, um sintoma de mau desenvolvimento humano. O indivíduo que estaciona na camada 4 é porque algo lhe faltou em termos de educação doméstica. A educação doméstica foi má. A gente sabe que o número de pessoas que têm filhos, mas odeiam ter filhos, é muito grande. Quer dizer, pessoas que não se tornaram pais e mães por vocação, mas simplesmente porque uma fatalidade da natureza, o espermatozoide que chegou lá na hora errada, a camisinha estourou, alguma coisa assim. Então o sujeito vê o filho como uma fatalidade que lhe caiu na cabeça e ele vai tentar se vingar desse filho de qualquer maneira, ou se vingar da mulher que lhe deu o filho e assim por diante. Então é claro que a criança criada nessas circunstâncias,
ela não vai obter, vamos dizer, o carinho, a atenção necessária para que se desenvolva normalmente, porque isso é a coisa mais importante. Durante as 3 fases anteriores, né, é absolutamente necessário que os pais garantam o coeficiente de afeição para que, ao chegar na 4, ela não empaque e, por assim dizer, o palco giratório não estaciona ali mesmo. Senão, as necessidades afetivas continuarão sendo o centro da vida do sujeito pelo resto da vida, sem que ele possa confessá-lo para si mesmo. Então começa, vamos dizer, a camuflagem perante os outros e a camuflagem perante si mesmo. Então é claro que a convivência aí é um jogo de erros, é um sistema de erros, como dizia o Carlos Drummond de Andrade. Não é isso? E pense bem, como é possível que uma sociedade assim tenha uma política organizada, uma administração eficiente, tá certo? Uma imprensa que funcione, uma educação maravilhosa? É impossível. Né? Isso aqui, fazendo um parênteses, um grande problema é que as pessoas começam a dar opiniões sobre a sociedade com base num aprendizado especializado que elas tiveram na faculdade. Já estudou economia, então analisa tudo economicamente, estudou ciência política, estudou sociologia, etc, etc. E não entende que em ciências humanas só existe uma coisa que vale, que é a articulação de todos os pontos de vista. E a primeira vez que eu vi um historiador, por exemplo, que conseguia juntar todos os pontos de vista, o fator econômico, sociológico, político, psicológico, religioso, espiritual, etc., foi Ibn Khaldun. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.